Salve todos, eu sou o Mason Verger. Não, salve todos, eu sou o Magretos e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje vamos falar de uma série muito legal que trata de alguma coisa assim, meio que de outro mundo, alguma coisa sombria envolvendo anjos, envolvendo demônios, envolvendo o fim do mundo. Exatamente, eu estou falando de Good Omens, da Amazon Prime. Mas fique tranquilo que eu não vou falar só da série, não vou falar da história da série, não vou falar o que acontece, eu não vou dar spoiler nenhum. Nem sei se vocês vão, não sei se você vai ver, mas não importa. De algum tempo pra cá, eu comecei a visitar muito um site chamado Reddit, que lá existem algumas teorias muito malucas, muito engraçadas, muito sem noção e algumas fazem muito sentido. Como por exemplo, essa aqui, hoje eu vos lhe trago. Hoje eu vos lhe trago. Você conhece a série Supernatural? E você conhece a série Good Omens? E se eu te dissesse que essas duas séries têm alguma coisa muito em comum? Ficou curioso? Quer saber o que essas duas séries magníficas e maravilhosas têm em comum? Aguenta aí que eu já te conto depois dessa maravilhosa vinheta. E eu já assisti todos os episódios lançados, porque eu sou muito fã dessa série. Veio a adaptação do livro Good Omens, que foi escrito por Terry Pratchett e Neil Gaiman. E a série foi produzida pela Amazon Prime. E eu descobri algumas semelhanças. Aqui saindo da teoria do Reddit, eu mesmo, que eu conheço muito o personagem de Supernatural, então sobrenatural, supernatural, não tinha que falar. É aquela série do Sam e Bastião. Bom, eu descobri semelhanças entre o personagem Crowley, tanto em Supernatural quanto em Good Omens. Mas não é só isso. Em Good Omens aparece também Miguel, Gabriel, Metatron, entre outros. E se nós formos um pouquinho mais fundo, notamos também a semelhança entre o tema das duas séries. O Armagedon, o fim do mundo, é Apocalipse. Mas enquanto o Supernatural, o Armagedon é tratado de maneira assim, meio que secundária, né? Tem vários monstros para caçar e quando sobra um tempo, né? Vamos tratar do fim do mundo, né? Porque mais importante matar um cachorro ali que o nego tá achando que era lobisomem do que tratar do fim do mundo que tá aí. Acontece. Já em Good Omens, o Armagedon é o tema principal. É isso aí, responsabilidade com a sobrevivência do planeta, né? E tanto nas duas séries, tem alguns momentos que alguns dos personagens vão pro céu. Não que eles morrem, eles vão lá visitar o céu e depois eles voltam. E nas duas séries, as imagens do céu são exatamente idênticas. Apenas uma sala branca, bonita. É isso. Uma sala branca. O céu é uma sala branca. Isso sem falar também na atitude dos personagens Crowley. Sim, dos personagens Crowley. São dois. Em cada série. O Crowley, por exemplo, ele tem aquele jeitão despojado, engraçado, assim, meio sarcástico até. Nas duas séries. Tanto em Supernatural quanto em Good Omens. E tanto em Supernatural quanto em Good Omens, o Crowley luta contra o próprio mestre para impedir o apocalipse. Isso não seria uma rebelião? Abrindo um parênteses gigante aqui, ó. Se um anjo se rebela, ele é expulso do céu tal, e vira um demônio. E se um demônio se rebela? Ele é expulso do anjo, virou uma coisa pior, né? Demônio. O demônio, ele se rebela, ele é expulso do inferno e vira o quê? Ser humano. Mais uma coisa em comum que o anticristo é representado nas duas séries como uma criancinha. É uma criança que vai acabar com o mundo. E o sentido fica lá, não faz sentido essa bagaça. Na série Supernatural, o anticristo é uma criancinha chamada Jess. Em Good Omens, ele também é uma criança chamada Ethan, né, em referência ao nome do primeiro ser humano. E essas crianças, eles têm um poder totalmente absoluto. Eles podem fazer literalmente qualquer coisa. Pode fazer
uma formiga ficar do tamanho do elefante, pode fazer um elefante ficar do tamanho do Simba aqui, desse. Só para exemplificar um pouquinho os poderes dessas crianças magníficas e super poderosas, em Supernatural, o Jesse transforma o Castiel em um action figure. Veja só. Mas enquanto que lá no Supernatural, né, o Jesse transformou o Castiel em um action figure, não tem nada a ver. Em Good Omens, o Aidan troca um gigantesco reator nuclear de uma usina nuclear. É óbvio, né? O reator nuclear é de uma usina nuclear. Ele troca esse gigantesco reator nuclear por uma balinha de limão. E sabe qual é o detalhe mais interessante? Pois é, a balinha de limão continua gerando energia para toda a cidade. É o poder do moleque, né? Se eu encontro esse moleque na rua, tá bom, eu atravesso a rua. Opa, firmeza? Ah, tchau. Falou. Boa sorte aí. Um outro detalhe muito peculiar é um carro que é tratado como uma pessoa querida, como um ente querido. Em Supernatural, Dean Winchester dirige um Impala 67 preto. Já em Good Omens, o Crowley dirige um Bentley 1928, também preto. Agora vem aquela pergunta maravilhosa: quem copiou quem? Já que Supernatural é de 2005 e Good Omens saiu agora. Só que tem um detalhe: Supernatural é de 2005, sim, ok. Só que o livro Good Omens foi lançado em 1990, muito anterior a Supernatural. Será que Eric Kripke se inspirou no livro Good Omens para criar o personagem Crowley na série Supernatural? Mas isso pode ser apenas uma coincidência, já que Crowley é um personagem muito comum nessas lendas assim, envolvendo alguns assuntos assim sobrenaturais. E, se não me falha a memória, Crowley é citado também na Bíblia. Eu não posso afirmar isso, eu não sou assim um estudioso da Bíblia, assim, eu não sei o que acontece lá. Sim, eu estudei a história da Bíblia, só que eu não li a Bíblia de ponta a ponta, nem de capa a capa, nem de lá pra cá, nem daqui pra lá. Então eu não sei, mas me parece, porque houve um tempo em que Supernatural era uma série muito falada no tempo que eu estudava. Supernatural era a série assim que todo mundo assistia. Então alguns mais religiosos falavam que Crowley é citado na Bíblia. Não posso afirmar se Crowley é citado na Bíblia ou não, mas enfim, você entendeu. Em frente. Mas é muito comum que várias obras de ficção utilizem o mesmo nome para descrever determinado tipo de personagem. Assim, é claro que o Crowley de Good Omens e o Crowley de Supernatural não são assim idênticos. Eles têm uma leve diferença aqui e ali, mas o personagem é o mesmo, já que Crowley é um demônio real. O mesmo se aplica ao Lucifer, já que Lucifer apareceu em filmes, séries, a série da Netflix inclusive, já apareceu na própria série Supernatural, nessa mesma série que o de Omens. Então, enfim, é o mesmo personagem, representado de uma maneira diferente. Mas, aprofundando-se um pouquinho em Good Omens, a série conta a história de Aziraphale e Crowley. Então, falado Crowley. Aziraphale é um anjo do Senhor, enquanto que Crowley é um demônio. Óbvio. A personalidade de Aziraphale é se ele é meio tímido, meio medroso, meio reservado para si mesmo. Ele era um dos anjos que guardavam o Jardim do Éden, lá no início dos tempos, no começo de tudo. Já o Crowley, como eu já falei, ele é irreverente, despojado, piadista, está sempre lá com seu óculos escuro, né? Até mesmo à noite. Por quê? Não sei. Um detalhe muito peculiar, esse sim é muito peculiar, é que Crowley tem olhos de serpente. Já que no início dos tempos, ele era um anjo. E entre os anjos existem vários tipos de anjos, alguns com forma de animais. E o Crowley, ele era um anjo serpente. Foi exatamente o Crowley que foi lá e tentou a Eva para ela comer do fruto proibido que nascia na árvore da ciência e do conhecimento.
Será que é por isso que antigamente a igreja era contra a ciência, o conhecimento? Quê? A árvore da ciência e do conhecimento gerava um fruto que era o fruto proibido. Isso acabou acarretando a expulsão de Adão e Eva do paraíso. No momento da queda de Lúcifer e seus anjos, o Crowley estava no momento errado e na hora errada, na companhia errada, e acabou caindo junto com eles. Acontece. Mas agora a série se passa em 2018. E com o Apocalipse aqui batendo na porta, tanto a Aziraphale quanto o Crowley se unem para lutar contra o grande plano, o plano inefável. Os dois estavam vivendo muito bem aqui na Terra e não queriam largar nessa vida boa. O anticristo estava aí e queria destruir tudo. Destruir a humanidade, destruir o planeta, enfim. Então, Aziraphale e Crowley se juntam para lutar contra o exército do céu e do inferno. E o mais legal é que no decorrer da série vai se passando por vários períodos históricos, como por exemplo o dilúvio, a Torre de Babel, a crucificação de Cristo, as guerras mundiais e olha só, até William Shakespeare dá o ar da graça nessa série. E eu também sugiro que qualquer um que gosta da série Supernatural ou não, que assista a série Good Omens. É uma série muito bem feita. Algumas partes são bem engraçadas, algumas partes se deixam dar meio que um leve toque de medo, mas tem algumas cenas engraçadas que deixam a série magnífica e impecável. Wolves have ears. Well, not wolves, trees have ears. Ducks have ears. Do ducks have ears? Must do. So they hear other ducks. Enfim, eu recomendo muito, uma série. Isso é uma série magnífica e tem apenas 6 episódios. Eu super recomendo. Eu acho que eu falei tudo aqui. Se eu esqueci alguma coisa, se você já viu a série, acho que eu esqueci alguma coisa, comenta aqui embaixo e até a próxima. Mas olha só, antes, inscreva-se aqui no canal, clique no sininho, deixa o like nesse vídeo aqui e vai ver esse outro vídeo aqui onde eu falo sobre alguma coisa. Clica aqui, que beleza? E até a próxima aí. Fui!